Esse vídeo é referente à matéria Conteúdo Metodológico e Ensinos de Matemática 2, com a professora Adriana Camejo. E nosso tema é agrupamento e nós esperamos que a senhora goste. De acordo com Constância, as crianças vão construindo os conceitos numéricos de acordo com a interação no ambiente. E existem três tipos de conhecimento. Tem o conhecimento físico, que é o conhecimento dos objetos na realidade externa, ou seja, saber a cor, o peso, o tamanho de algo. E se um objeto ele fica em pé, por que um objeto fica em pé e o outro não fica? E já o conhecimento social, que é o convencional, são as línguas que foram criadas de acordo com cada pessoa, como inglês e espanhol, cada país. O terceiro conhecimento é o lógico-matemático, que consiste em uma relação mental estabelecida por cada indivíduo. Por exemplo, quando são dadas duas bolas de cores diferentes para cada criança, cada uma faz uma relação. Enquanto uma fala que elas são semelhantes por ser do mesmo tamanho e do mesmo peso, a outra pode falar que são diferentes por serem de cores diferentes. E nenhuma está errada. Como exemplo, a situação que é possível apresentar uma quantidade de bolinhas a uma criança e que ainda ela não sabe contar. E depois ela brincar e retirar algumas. E ainda assim ela vai saber a quantidade que foi modificada, sem saber a quantidade de bolinhas que retirou. Da mesma forma, as crianças da escola podem fazer registros de quantidades, sem conhecer os símbolos numéricos que a gente usa no cotidiano. Compartilhados em conhecimento e construção, a gente pode perceber que o ser humano ele não conta desde sempre da mesma forma e constantemente. O contar ele é uma ação presente na vida de todas as pessoas e ela pode ser desenvolvida em prol do aprimoramento do raciocínio matemático. É possível a gente entender, então, que os assuntos abordados em sala de aula, eles vão poder contar com diferentes tipos de materiais e de situações que vão representar o lúdico nesse processo de ensino e aprendizagem. No âmbito de proporcionar o desenvolvimento do sistema de numeração, no contexto de facilitar a contagem, o agrupamento acontece. Então, por exemplo, quantas vezes o número 9 cabe em 100? Ou, outro exemplo, quantos grupos de 10 cabem em 100 unidades? Pesquisaram como que as crianças se aproximam da compreensão da numeração escrita. As autoras concluem que para perceber as regularidades do sistema de numeração é uma condição necessária para compreender essas regras e nesse processo as crianças criam suas próprias estratégias que estão diretamente ligadas à convivência com essa própria Lembram também que a apropriação da escrita convencional dos números pelas crianças não segue a ordem numérica. Então, para compreender o sistema decimal e fazer as escritas, as crianças de início elas manipulam a escrita com números com zero, por exemplo, números 10, 20, 30, dezenas e centenas, 100, 200, enfim. E as unidades, que é do 1 ao 9. E só depois de tudo isso que elas elaboram a escrita dos números posicionados em intervalos entre eles, como 92, 88. Contar os objetos de uma coleção significa atribuir a cada um deles uma palavra ou símbolo que corresponde a uma posição na sequência numérica e que indica a quantidade que ele representa nessa posição. Muitos povos, eles estabeleceram há vários anos e ainda estabelecem, muitas crianças ainda fazem essa correspondência, uma parte do corpo. Por exemplo, na hora de contar com os dedos ou até contar palitinhos. Eles estão descobrindo que o corpo também é uma ferramenta para o processo de contagem. Surgiu a necessidade de contar grandes quantidades. Então levou o ser humano a superar a correspondência de organizar um a um, ou montes, ou grupos de quantidades, ou seja, a contagem por agrupamento. Esse tipo de contagem é o princípio básico, que deu origem aos diversos outros sistemas de numeração. A contagem por agrupamento representa um grande avanço, pois permitiu ao ser humano superar a correspondência 1 a 1, tornando a ação de contagem de grandes quantidades mais rápida e eficiente. Ao invés de controlar um grupo com muitas unidades, ele passou a ter o controle de muitos grupos com poucas unidades. Agrupar é uma estratégia de contagem que organiza o que é contado, ajudando a não esquecer de contar nenhum objeto e evitando que um mesmo objeto seja contado mais de uma vez. Quando trata-se do recurso bibliográfico,
quantificação, registros e agrupamentos e a relação na prática diária com a teoria estudada, nota-se que algumas crianças compreendem conceitos matemáticos antes mesmo de adquirirem habilidades de computação numérica. Ou seja, as noções mais elementares irão se estruturar no primeiro momento pelas estimativas e julgamentos do tipo maior que, menor que, igual Outro aspecto a. que é muito importante destacar é a relação estabelecida entre a criança e o instrumento de suporte de representação apropriado em prol da solução de uma mesma situação. Então, uma fita métrica, os dedos das mãos, enfim. Porque a matemática, na perspectiva das crianças, ela pode servir para vários objetivos. E assim como um número pode ter diversos significados, isso vai depender do uso social e das experiências com a matemática do dia a dia, o que vai desenvolver o seu sentido numérico.